Olá pessoal, começando mais uma gravação. Nós hoje iremos falar sobre a fé no aspecto religioso. E por começo da via, temos que entender que, por mais que pareça ser positivo a fé no aspecto religioso, ela se concretiza como uma fé no aspecto negativo, porque por via a fé no aspecto religioso, ela nos tira a centralidade de Cristo, né? Como no caso nós que somos cristãos, acreditamos em Cristo, a fé religiosa ela tira a centralidade de Cristo da fé, fazendo assim então que a fé que era para ser centralizada em Cristo seja repartido em várias outras coisas, em vários ritos, em vários tipos de crenças diferentes. Então, para começar a falar sobre a fé religiosa, iremos tratar da questão da conversão, né? Que muitas vezes se leva a crer por conversão. Hoje em dia, muitas vezes se leva porque em conversão a troca de uma religião pela outra. Vamos supor, a pessoa era católica, passou para protestante, né? A pessoa era espírita, passou para protestante. A pessoa era de alguma religião afro, né? Passa para protestante. Aí se entende como conversão. Se foi feita uma conversão, né? E que de certa forma não podemos negar que seja uma conversão, né? Porque conversão é você, né? Mudar o caminho, né? Você está indo para um lado, você tomar outra direção, você convergir com a direção que você está seguindo, né? Então, de certa forma, religiosamente falando, é uma conversão, né? Mas aí que está a questão. A conversão muitas vezes é feita de uma religião para outra. E a submissão também acaba sendo religiosamente de uma para outra. Então o que acontece? Hoje em dia não se tem muita conversão em Cristo mais, né? Hoje em dia a conversão está sendo feita de uma religião para outra. E sendo assim, né, falando a respeito da fé religiosa, a fé religiosa ela nos leva a crer que há um céu, há um inferno, né? E não que não haja um céu e não que não haja um inferno, né? Na minha crença, sim, claro que há um inferno e há um céu. Mas a fé religiosa ela nos faz crer que o céu está aberto para nós que estamos em tal religião, né? E sendo assim, todos os demais que estão em outras religiões já estão no inferno. Então o que acontece? A chave do céu, né, não está na mão de Cristo, né? A chave dos céus, de acordo com a fé religiosa, está na religião, na denominação que cada qual participa ou de cada fé que cada um pratica. Então o que acontece? E essa fé também, ela reduz também muito tanto a questão da nossa mentalidade como seres pensantes de pensar, né, tanto no que está escrito, ou até mesmo meditar no que está escrito, né, como também de pensar no nosso próximo, como ter empatia. Porque uma vez que, na minha perspectiva, eu estou certo e o outro está errado, eu não posso convergir nem aceitar o erro do outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a pessoa
para o acerto, para o ponto certo da questão. Ou seja, tenho que trazer para a minha igreja. Então, no caso, o que acontece? Sendo assim, a crença é feita não em cima de Cristo, mas sim em cima do dogma, né, da placa da igreja. E isso, cada vez mais, vai, em vez de trazer paz e união para aqueles que estão em Cristo, muitas vezes traz divisão, né? Porque o centro da fé não é, além de não ser Cristo, né, não é aquilo que também relata de Cristo, que testifica de Cristo. Porque a nossa fé tinha que ser, uma vez que, né, nós colocamos no lugar de cristão, a nossa fé tem que ser em Cristo. E o nosso ponto de referência é as Escrituras que testifica do próprio Cristo. Então, o que acontece? A gente precisa entrar em consenso que, religiosamente falando, jamais iremos se unirmos em Cristo, né? Ou seja, não tem como os cristãos de hoje se unir em Cristo. Eu não falo em unir religiosamente, né? Eu não sou a favor da questão do ecumenismo, não, negativamente. O ecumenismo também, por si próprio, se torna algo, né, inaceitável e demoníaco também. A questão é, a nossa fé não pode ser baseada em dogma, não pode ser baseada em simples ritos que nos passam como o certo, como aquilo que devemos fazer. A leitura das Escrituras, cada vez que passa, se torna menos frequente. Hoje em dia, podemos pegar pessoas que se dizem cristãs há mais de 20, 30 anos, que nunca leu, né? Nunca leu nem o Gênesis capítulo 4, né? Que é o início das Escrituras. Vamos ter pessoas cristãs que não sabem nem onde fica o livro de Levítico na Bíblia. Temos hoje em dia pessoas que, se a gente falar que existe o livro de heresias na Bíblia, as pessoas são capazes de procurar porque não tem conhecimento bíblico. Então, o que acontece? A fé religiosa, ela nos torna dogmáticos, né? Nos tornam frequentes a cultos, frequentes aos ritos, né? Nós costumamos, de certa forma, exercer alguns cargos na igreja, mas em Cristo mesmo nós não nos encaixamos em nada, muitas vezes, pela questão da fé religiosa. Então, a fé religiosa, ela nos traz grandes danos, porque na vida existe o verdadeiro e o falso, né? E o sofisma, né? Aquele meio verdade, meio falso, ele é falso também, né? Que a verdade, ela é pura, ela não tem mistura. Então, quer dizer, qualquer coisa que se acrescenta ou tira da verdade, ela deixa de ser verdade. Então, na questão da nossa fé, né, as Escrituras não se devemos acrescentar nada e também não devemos tirar nada, né? Não devemos acrescentar para pesar, mas também não tem como tirar nada para aliviar. Ou seja, as Escrituras por si,
ela não só se completa, como também ela se explica. Então, para passar a mensagem para os irmãos sobre a questão da fé religiosa, né, eu trago essa visão, né, esse entendimento da questão da religiosidade. Né? A nossa religiosidade muitas vezes faz em nós olhar o nosso semelhante de denominações diferentes como muitas vezes simplesmente primo, né? Que ela não é irmão, é primo, né? Por quê? Porque não frequenta a mesma igreja que nós. Então, a gente muitas vezes esquecemos que a nossa fé ela não é exercida em público, a nossa fé ela é exercida no anonimato, né? A gente não demonstra fé e não demonstramos submissão a Cristo naquilo que falamos, mas sim naquilo que fazemos em oculto. Tanto é que, né, de certa forma, na Escritura está dito, tudo aquilo que é dito ao pé do ouvido, ou seja, tudo aquilo que é dito e às escondida, será revelado em vozelado, ou seja, será revelado para todo mundo ouvir, para todo mundo saber. Então, quer dizer, todas as nossas atitudes que temos em oculto, um dia ela será revelada às claras, né? Para todo mundo saber quem que realmente nós somos. Então, o que acontece? A fé religiosa, ela nos dá, de certa forma, uma capa de justiça, né? Ela nos põe nós como os defensores e os portadores da verdade. E muitas vezes, em si, nós, por mais doído que seja qualquer um cristão ouvir isso, muitas vezes o que o cristão mais quer é ficar longe da verdade. Porque na verdade, a verdade, ela, de certa forma, ela além de nos constranger, por mostrar que nós não somos tão perfeitos como achamos que nós somos, ela também, de certa forma, nos humilha, né? Ela nos humilha por mostrar que aquilo que nós mostramos que ser, nós não somos, né? E aquilo que nós achamos que nós temos por justiça, que nós achamos que é o certo a ser feito, muitas vezes as Escrituras vai dizer que ela é exatamente ao contrário que deveríamos fazer. Então, o que acontece? Por isso que, em si, a fé religiosa cada vez vai crescendo mais, só que, em contramão, a fé, né, do povo na íntegra, na realidade, está diminuindo. O amor do povo está diminuindo, a sensibilidade do povo está diminuindo, o se compadecer do próximo está diminuindo. Então, o que acontece? A gente devemos atentar pela questão da fé, do que é realmente a verdadeira fé. Nós devemos nos preocupar em nos adequar à vontade de Deus, uma vez que, né, esse vídeo aqui nós estamos falando da fé religiosa, né? Então nós temos, de certa forma, a parte, né, que nos toca na questão do conhecimento, mas também tem a parte que nos toca na questão do crer, né? Então, eu acredito que a fé em si, né, ela pode ser boa ou ruim, né? A fé, ela é algo que nos alavanca e nos fazem se posicionar, né? Mas uma vez que a nossa fé ela não esteja
voltado para o lado certo, ela vai nos impulsionar a fazer algo, né, que muitas vezes, né, na prática não vai agradar a Deus. Então, o que acontece? A fé religiosa, ela simboliza um sofisma. E muitas vezes ela causa mais danos, né, do que de certa forma vantagens e lucros, entendeu? Porque a questão da fé religiosa, ela não só muitas vezes não gera conhecimento, entendimento e uma verdadeira espiritualidade da pessoa que a tem, como também muitas vezes ela afasta aqueles que não são de certa forma compatível com a mesma fé, ou seja, que não confessa aquela mesma fé. E também, de certa forma, os mais incrédulos, né, que estão começando a caminhar na fé, muitas vezes se escandalizam, né, e também desanimam, desfalecem na fé pela falta, muitas vezes, de empatia que a fé religiosa conduz as coisas. Porque na fé religiosa nós muitas vezes se fala de amor, mas não se ama. Se fala de perdão, mas não perdoa. Se fala que somos todos iguais, mas se trata com diferença. Então a fé religiosa, muitas vezes, ela gera não só dano para quem a possui, mas também para aqueles que testificam, né, da fé daquele que diz ter uma fé religiosa. Né? Se eu digo que eu sou de tal igreja, eu pertenço a tal igreja, e de acordo com a crença da minha igreja, eu tenho que agir assim, assim, assado. Né? E na verdade, as pessoas que estão à minha volta vê eu agindo totalmente diferente, aquilo gera escândalo para as pessoas que estão à minha volta. Ou seja, eu não posso jamais pregar o amor enquanto eu não ser portador do verdadeiro amor. Eu não posso pregar justiça, sendo que eu desconheço todos os pontos da justiça. Eu não posso pregar justiça, uma vez que na minha vida eu não queira viver a justiça, mas sim a vingança. Ou seja, tem diferença entre justiça e vingança. Eu não posso pregar paz e viver em guerra com todos. Eu não posso pregar sinceridade com Cristo e não ser sincero com o próximo. Então a fé religiosa, muitas vezes, ela produz frutos podres por isso. Porque visivelmente muitas vezes vão ser bonitos os frutos à vista, mas ao se constatar, ou detectar, ao pegar o fruto, se vê que na verdade o fruto está podre. Então, essa é a reflexão de hoje. Quero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora cada um vai estar ouvindo esse vídeo. Então, que cada um possa estar debaixo da potente mão de Cristo. E no próximo vídeo iremos falar sobre a fé verdadeira. Aguardo a todos, um abraço, até mais e tchau.